Bem, então, pessoal, a questão 7 que eu comentei para vocês, ele pede para fazer uma representação da fórmula estrutural e da fórmula molecular de compostos que foram utilizados na prática de padronização. Primeira questão que eu quero levantar aqui hoje, e eu queria que vocês começassem a pensar dessa forma, como profissionais, que você tem duas práticas que foram realizadas. Nessas práticas, o que houve, ou o que foi feito, foi o procedimento de titulação. Mas desculpa, né? Duas práticas, por enquanto vocês tiveram uma, né? Vocês vão ter uma outra em seguida, né? Que vocês vão utilizar titulação, e aí fica essa questão que é a seguinte, porque eu tenho a necessidade de realizar, igual foi feito nessa sequência aí, que vocês acompanharam nos vídeos, o preparo de uma solução e depois fazer a padronização de uma solução. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que é necessário fazer a padronização de uma solução? Isso aí é uma pergunta que eu vou fazer para vocês na avaliação que vocês vão ter. Porque é fundamental que vocês entendam isso. Porque vocês podem pensar o seguinte, eu fiz o preparo já, professor, fiz as contas direitinho, eu pesei o sal, preparei minha solução com todo o cuidado que precisa no laboratório. Então, minha solução está pronta? Eu posso usar ela já? Resposta, não, não pode usar. Se for para fins quantitativos, se você quiser determinar a quantidade de alguma coisa, você tem que padronizar essa solução antes. O que é padronizar uma solução? Por que você tem que fazer a padronização de uma solução? É importante que você faça para que você consiga ter certeza da concentração exata daquela solução. E caso tenha ocorrido algum erro no preparo, que você possa incorporar um fator de correção para que quando você for fazer os seus cálculos, quando você for fazer a sua análise quantitativa, você possa corrigir e esse erro não ser passado, ocasionando, por exemplo, um fato de você subestimar, por exemplo, ou superestimar uma quantidade, né, que está sendo analisada, né? Então, como que a gente faz essa padronização? A padronização ela é feita com um padrão primário. E no nosso caso aqui, da questão 7, a gente utilizou o bifitalato de potássio. Ele está representado. Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula estrutural dele, porque informa a estrutura, como que a molécula está organizada. Essa aqui de cima é a molecular. O que é uma fórmula molecular? É aquela que informa apenas quais são os átomos presentes, igual aqui está falando que tem carbono, hidrogênio, potássio e oxigênio. Quais são as quantidades, mas não informa como eles estão ligados entre si. Certo? Então, como que eu sei que tem 8 átomos de carbono aqui? Eu conto na fórmula estrutural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque o carbono que está representado aqui, vocês devem estar estudando isso em química orgânica, nessa dobra aqui, ó, aqui eu tenho um átomo de carbono fazendo uma ligação, 2, 3. Para completar as 4 ligações do carbono, tem um hidrogênio aqui que não foi representado, mas ele existe, certo? Eu tenho 4 átomos de oxigênio, representados aqui também. E o potássio, professor, você não representou? Não, eu não representei. Eu vou colocar ele agora. Mas ele existe nessa estrutura aqui, tá? Ele vai estar aqui. Ah, professor, por que você não fez uma ligação aqui? Porque aqui eu tenho um composto iônico, tá? Eu tenho um sal. A terminação dele é o quê? Átomo. Vocês estudaram as funções inorgânicas agora. Então, eu tenho um composto iônico, onde o potássio, por ser um metal, ele tem uma tendência de quê? Doar elétrons e o oxigênio de receber elétrons, tá? Ah, professor, você falou que tinha 5 átomos de hidrogênio.
contou 1, 2, 3, 4. Onde que está o quinto? O quinto está aqui, ó. O quinto está representado aqui. Por que eu estou destacando isso aqui em vermelho? Por quê? Porque esse grupo aqui na química orgânica, ó, vocês vão estudar, ele é um grupo chamado de grupo carboxila. Isso aqui identifica uma função orgânica chamada ácido carboxílico. Quer dizer que ele tem característica ácida, esse sal? Tem. Ele tem característica ácida. E por isso que ele é titulado com hidróxido de potássio. Por quê? Eu vou ter uma reação entre ácido e base. Qual ácido e qual base? A base aqui, ó, vocês também estudaram em funções inorgânicas, é o hidróxido de potássio. Ela vai reagir com esse, a hidroxila vai reagir com esse hidrogênio aqui, formando uma molécula de água. E aí a neutralização ocorre. Certo? Então, professor, essa parte de cima aqui não vai mudar nada nessa reação? Não, não vai. Vai continuar aqui, ó, O menos e K mais. E aqui embaixo, vai mudar alguma coisa, professor? Vai. Vai sim. Como esse hidrogênio saiu, ele foi ionizado, ele sai como H+, e liga com OH-, ele forma água, ele vai deixar aqui uma carga para trás. E quem que vai aparecer no lugar dele aí que vai sobrar? Vai ser esse potássio aqui, ó. Então, vou representar ele aqui também. Certo? Qual é a relação, ou em que proporção esses reagentes se combinam? Combinam na proporção de 1 para 1, ou seja, 1 mol de bifitalato de potássio reage com 1 mol de hidróxido de potássio, formando 1 mol desse sal. Qual vai ser a fórmula molecular desse sal aqui agora? Como que eu escrevo ela? Número de carbonos mudou? Não mudou, né? Então, eu vou continuar a mesma fórmula molecular aqui, ó. Aqui vai ser C8. Número de hidrogênios mudou? Mudou. Diminuiu 1, porque saiu um hidrogênio do ácido e passou para quem? Para a água. Então, ao invés de 5, aqui fica sendo H4. O número de potássio mudou? Mudou. Eu tinha 1 potássio aqui, ó. Agora eu tenho 2. Então, aqui é K2. E o número de átomos de oxigênio mudou? Mudou. 1, 2, 3, 4. Olha, desculpa, mudou não, né? Continua sendo 4. Certo? Então, eu tenho essa resolução aí da parte do exercício aí com as fórmulas estruturais e moleculares, tá? Bem, agora a questão é relembrar como que isso aí ocorre. Para que essa reação é feita? Bem, o bifitalato ele vai ser um padrão primário. Ele vai ser pesado. E aí eu já estou iniciando aqui, tá, pessoal? A questão 8. Então, é pesado normalmente, na prática, uma certa massa de bifitalato de potássio que é colocada ou são colocadas em Erlenmeyers diferentes. Ou seja, durante uma titulação, são realizadas replicatas ou réplicas, tá certo? Do processo. E aqui nós estamos representando uma réplica, 2 réplicas, 3, ou seja, está sendo feita em triplicata. Por que eu faço em triplicata? Porque dessa forma eu consigo minimizar os erros, tá? Pode ser que durante o processo de titulação você perca o ponto final, a mudança de cor. Então, para que isso não tenha uma influência muito grande, você pode repetir utilizando um segundo Erlenmeyer, tá? E aí depois você faz a média dos valores obtidos, que é a questão 8 que a gente vai resolver daqui a pouco, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, eu quero que vocês entendam o processo. O bifitalato tem um grupo ácido. Quando eu vou fazer a titulação, eu vou pegar esse bifitalato, vou colocar em um Erlenmeyer.
O que mais que vai nesse Erlenmeyer? Vai água, certo? Vai água. Então, eu vou colocar as moléculas, a representação da água aqui também. Qual vai ser a função da água? A função da água vai ser pegar o biftalato, que é um sal, sal nas condições ambientes são sólidos, normalmente, dissolver esse sal aqui. Junto com a água vai quem? Vai a fenolftaleína, que é um indicador o quê? Ácido-base. Ou seja, quando eu pingar fenolftaleína no biftalato que está dissolvido em água, ele vai ter que cor? Não vai apresentar cor nenhuma. Por quê? Se o biftalato é um composto ácido, certo? Quando eu dissolvo ele em água, o caráter dessa solução vai ser ácido. Então, ele vai ter que cor nenhuma, vai ficar incolor. Bem, a partir do momento que eu começo a colocar ou a gotejar o hidróxido de potássio, o que vai acontecer? Eu começo a gotejar o hidróxido de potássio. Quando eu começo a gotejar o hidróxido de potássio, começa a ocorrer a reação. Reação de quem? De neutralização. Mas caiu uma gota só de hidróxido de potássio, professor. Vai neutralizar completamente? Não, ainda vai permanecer o caráter ácido. E ainda vai fazer com que a coloração da solução seja o quê? Incolor ou inexistente. Mas eu continuo insistindo. Eu abro a bureta e continuo adicionando o quê? Hidróxido de potássio. Vai chegar uma hora que todo o biftalato que tiver ali dentro vai ser neutralizado. E aí, a partir desse momento, o que vai ocorrer? A partir desse momento, vai começar a prevalecer o meio básico. Na primeira gota que eu tiver sobrando hidróxido de potássio, a coloração violeta aparece. E aí é a hora de eu finalizar a minha titulação. Tá certo? Então, na questão 8, é que eu queria que vocês acompanhassem aí, principalmente por essa tabela aí nova que eu introduzi na lista de exercícios. Lembrem-se lá dos 3 Erlenmeyers, 1, 2 e 3, que eu falei com vocês inicialmente. Observe que a massa do biftalato ela é diferente para os Erlenmeyers. Por quê? Esse aqui, pessoal, é uma limitação que nós temos. Quando você pega um sal e vai fazer a pesagem dele no laboratório, a determinação da massa dele, eu posso ter essa variação. Mas em função dessa variação aqui, eu vou fazer os meus cálculos. Por isso que eu vou ter que fazer um cálculo para descobrir a concentração molar do hidróxido de potássio para o Erlenmeyer 1, ou seja, quanto que eu gastei de hidróxido de potássio para titular essa massa de biftalato de potássio no Erlenmeyer 1, para o Erlenmeyer 2 e para o Erlenmeyer 3. Observe o seguinte, como os resultados são coerentes. Ó, aqui eu tenho uma massa de biftalato de potássio maior do que em todos os 3 casos, os outros 2 casos. Significa o quê? Que esse Erlenmeyer aqui, ó, o conteúdo ácido, o caráter ácido dele é mais pronunciado do que dos outros Erlenmeyers. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que eu gaste, nesse processo, uma quantidade maior de hidróxido de potássio, ou seja, uma quantidade de base maior para neutralizar do que nos outros 2 casos. Ok? Então, beleza. Bem, considerando o que eu falei com vocês inicialmente, o ponto de equivalência, que é o ponto onde ocorre a neutralização completa, ou seja, onde o conteúdo de ácido que tinha inicialmente foi completamente neutralizado, é um ponto teórico, tá? É um ponto que eu estou considerando uma perfeição, ou seja,
não tem excesso de ácido, nem tem excesso de base. Eles se equivaleram, tá? E considerando que, na equação que a gente viu lá, a proporção de bifitalato e hidróxido de potássio é de 1:1, tá certo? Considerando que eu tenho a proporção de 1:1, eu posso afirmar que no ponto de equivalência, igual está escrito aí, ó, a quantidade de matéria, esse N aí, ó, N significa quantidade de matéria. Vocês aprenderam no ensino médio isso aí como sendo o número de mols, tá? Mas na realidade ele representa o quê? Quantidade de matéria, que é o nome correto, tá? Do bifitalato é igual à quantidade de matéria do hidróxido de potássio, tá certo? Bem, como que eu obtenho a quantidade de matéria? Como que eu calculo isso? Eu calculo a quantidade de matéria, se vocês olharem aí no papel, o N, eu obtenho ele dividindo massa de quem? A massa, por exemplo, do bifitalato, pela massa molar dele. E, professor, complicou agora. O que é massa? O que é massa molar? Massa é a quantidade que você usou, em gramas. Por exemplo, no Erlenmeyer 1, nós utilizamos que quantidade? Vamos dar uma olhada lá. No Erlenmeyer 1, a gente utilizou 0,201 gramas. Então, esse N aqui, ó, ele vai ser obtido dividindo o M, que é 0,201 gramas, pela massa molar do bifitalato. Qual é a massa molar dele, professor? É aquela que é calculada a partir das informações da tabela periódica. O exercício já forneceu para vocês. Ela é dada em gramas por mol. Ah, fez sentido para mim agora. Se eu dividir grama por mol, eu corto grama por grama, vai sobrar o quê? Mol. Mol é a unidade de quem? De quantidade de matéria. É isso mesmo? É. Então, a sua equação 1, ou seja, para a gente resolver o bifitalato aqui, ó, igual está representado, a gente vai usar essa equação. M sobre massa molar, certo? Por que você optou por M e massa molar para resolver essa equação aqui, para o bifitalato? Porque o exercício me deu a massa. Na titulação eu uso a massa dele e eu sei quanto é a massa molar. Então eu já resolvo isso. Ah, tem outra forma, professor, de eu calcular o N? Tem. Eu posso multiplicar a molaridade de uma solução. O que é o N? Molaridade, concentração molar ou em mol por litro. M é igual a N sobre V. Não é mol por litro? Lembra que eu conversei com vocês na aula anterior? Mol está no numerador. Então, mol é a quantidade de matéria de quem? Do soluto. O V que está embaixo é o volume de quem? Da solução. Então, aqui, ó, eu tenho soluto, solução, concentração da solução. Mol em cima, dividido por litro. Se eu separar o N, igual eu fiz aqui, ó, eu posso multiplicar M vezes V, vai dar o N. Você vai usar isso para alguma coisa, professor? Por que você está falando isso? Eu estou falando pelo seguinte, o hidróxido de potássio na titulação, qual é a informação que eu tenho dele? Eu tenho o volume dele, certo? E a titulação é feita para quê? Ela é feita para eu calcular a molaridade do KOH, que pode ser representada também dessa forma, KOH entre chaves, tá? Para representar aqui a concentração molar ou concentração em mol por litro do KOH. Observe que dessa forma, pessoal, a gente já vai sair certinho com a resposta, ó. Qual é a quantidade de matéria do bifitalato? Massa dele pela massa molar. A massa eu tenho? Tenho, porque foi pesado. A massa molar eu tenho do bifitalato, porque já foi fornecido no exercício. O volume do hidróxido de potássio eu tenho? Tenho. Eu li isso na pipeta. É só pegar e ler o volume. Quando muda de cor, eu fecho a bureta, e aí eu faço a leitura. E o M aqui, professor? O M é o que a gente quer descobrir.
Por que você escreveu 1 aqui, professor? Eu escrevi 1 porque para cada Erlenmeyer, igual contei a história para vocês inicialmente, eu preciso de fazer uma conta para descobrir qual é a concentração do hidróxido de potássio. Então, aqui, pessoal, eu estou fazendo para o Erlenmeyer 1, ok? Como que eu termino essa conta aqui? Ó, 0,201, se vocês olharem na tabela, é a massa que foi pesada de bifitalato, né, Erlenmeyer 1. 204,22 gramas por mol é a massa molar do bifitalato. Molaridade do KOH, o que eu quero descobrir. E 14,300 vezes 10 a menos 3 litros. Professor, por que você escreveu litro? Ele está tão bonito em ml. Eu não posso deixar em ml, tá? Por quê? Eu estou querendo descobrir concentração molar. Isso aqui é dado em litro. No final aqui, ó, eu vou simplificar grama de cima com grama de baixo. Vai sobrar o quê? Mol. E quando eu dividir, eu tenho que ter o quê? Mol por litro, certo? Então, para o nosso primeiro caso aqui, ó, eu já tenho a concentração molar, que é 0,0688 mol por litro. O que eu vou fazer? Eu vou na minha tabelinha aqui, ó, 0,0688. Ok? Sim, isso mesmo, moçada. E aí agora eu fiz a continha aqui também para vocês, ó, para o Erlenmeyer 2. O Erlenmeyer 2, se vocês olharem na tabela que eu passei para vocês, a massa é de 0,200 gramas. Ah, professor, a massa molar que o senhor repetiu, repeti, por quê? Isso é característica do composto. Qualquer bifitalato de potássio vai pesar sempre isso, independente. A molaridade, você escreveu 2 aqui para dizer que o Erlenmeyer... Isso mesmo, você está entendendo direitinho. Aí aqui você multiplicou por 10 a menos 3 litros, porque 1 ml é 10 a menos 3 litros, ou seja, é 1000 vezes menor do que 1 litro? Sim, isso mesmo. E aí eu achei qual o valor? 0,0689. Eu já vou mostrar as contas aqui para o Erlenmeyer 3, tá? Novamente eu segui o mesmo raciocínio. E aí, ó, observem aí que eu usei os valores da tabela. Eu passei para vocês na lista nova, e aí eu já tenho esse valor. Beleza? Beleza. E agora? E agora nós temos um problema, pessoal. Nós encontramos aqui, ó, 3 valores de molaridade para o hidróxido de potássio. Eu quero padronizar essa solução, ou seja, eu quero um valor para ela. Eu vou usar qual? Eu vou usar o 0,0688, 689 ou 691 mol por litro. Qual desses 3 aqui retrata exatamente a concentração da solução de hidróxido de potássio? Então, para resolver esse problema, nós fazemos o seguinte, fazemos a média. Ou seja, a molaridade real do hidróxido de potássio, ela é uma média da molaridade obtida pela análise do Erlenmeyer 1, ou a titulação 1, a titulação 2 e a titulação 3 dividido por 3. Isso aqui vai me dar o valor de 0,0689, tá? Aproximadamente mol por litro. E aí, professor, acabou? Não, não acabou. Por quê? Isso aí me traz uma tristeza muito grande. Por quê? Vocês olharam na lista de exercícios? A pessoa que preparou essa solução aqui, coitada, ela precisa de acertar a mão dela dentro do laboratório. Ela está ruim demais. Está ruim demais por quê? Porque ela esperava que essa concentração fosse 0,1 molar. Isso foi informada. Foi informada que a molaridade teórica a que ela esperava era de 0,1 molar. Ela obteve um valor aqui, ó, muito inferior, quase aí
30% inferior de concentração. Imagina se ela não faz a padronização, ela simplesmente concorda com esse valor de 0,1 e vai fazer a análise quantitativa dela na empresa que ela montou para fazer análise, por exemplo, de acidez de farinha. Ela vai ter problema com isso. Os resultados dela não vão bater com a condição real. Aí, então, o que eu faço? Eu vou jogar tudo fora e vou começar de novo? Não, você não precisa fazer isso. Você calcula um fator chamado fator de correção. Como que eu calculo isso, professor? Você calcula dividindo a molaridade real que nós obtivemos, que é de 0,0689 mol por litro, por 0,1 molar. Quando você divide os dois, molaridade, você simplifica, você tem um número que é adimensional. A partir desse momento, esse fator de correção aqui, ó, ele vai ter que ser incorporado em todas as análises que forem feitas utilizando essa solução de hidróxido de potássio. Ele vai aparecer lá multiplicando a molaridade da solução, molaridade com a molaridade teórica, que é 0,1 molar, e quando você fizer essa multiplicação aqui, ó, você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar corrigindo e fazendo com que esse valor aqui, ó, apareça nas suas contas, tá ok? Bem, a última coisa para a gente fechar isso, essa questão é quais os fatores que eu queria que vocês pensassem. Quais os fatores podem ter ocasionado uma pessoa ou um técnico que, a princípio, queria preparar uma solução 0,1 molar, ter preparado uma solução de 0,0689 mol por litro. Onde que ele deve ter errado? Essa pergunta vocês têm que se fazer sempre dentro do laboratório, tá? Você tem que refazer os seus passos. Onde que está o problema? Primeiro, você está preparando uma solução de hidróxido de potássio. Você tem que ter muito cuidado com ela. Por quê? Quando você vai pesar, ele é um composto, é um soluto sólido, eu falei isso com vocês na aula anterior. Quando você vai pesar esse hidróxido de potássio, você tem que conferir o estado que ele se encontra no frasco, porque toda vez que você abre o frasco, se você deixar esse frasco aberto muito tempo, a água da atmosfera vai começar a ser absorvida pelo hidróxido de potássio. Ele é uma substância higroscópica. Não é hidro, é higro. Higroscópico. O que é uma substância higroscópica? Assim como o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio, eles têm a capacidade de absorver água. Eles são ávidos, eles têm uma necessidade muito grande de ter contato com água. E aí, quando você estiver pesando, se tiver um frasco, por exemplo, que não foi fechado corretamente, quando você abrir esse frasco para pesar, você não vai estar pegando hidróxido de potássio puro. Você vai estar pegando hidróxido de potássio com água. Então, a pessoa que preparou essa solução aí, ela pode não ter conferido isso exatamente, e aí pegou uma massa que ela achava que era de hidróxido de potássio puro, mas era hidróxido de potássio mais água. Então, na realidade, ela estava pesando água e acabou chegando numa concentração diferente da esperada por ela. Outras possibilidades de problema seriam o quê? Seria durante a transferência. O tempo que você coloca o hidróxido de potássio no vidro de relógio para fazer a pesagem, para transferir, se ele absorver água também, parte dele vai ficar agarrado na superfície do hidróxido de potássio, do vidro de relógio. Então, você tem que lembrar depois de fazer a lavagem do vidro de relógio para remover qualquer quantidade de hidróxido de potássio que tenha ficado para trás, tá certo? E durante os processos de transferência, tá? Até mesmo do vidro de relógio, como eu falei agora, para o Becker, ou do Becker para o balão volumétrico, você tem que fazer lavagens sucessivas, tá? Para que você assegure que todo o hidróxido de potássio, toda a substância foi transferida.